Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo campo magnético, beleza? Só que agora nós vamos ver um experimento que mudou o mundo, como a gente conhece hoje. A gente vai ver um experimento que mudou a história do mundo, que começou em 1900, tá? O que esse experimento ele mostrou? Tinha um físico, Ørsted, que ele era bem famoso e ele fazia palestras em algumas cidades falando sobre a eletricidade e sobre o magnetismo. Ele falava que tinha eletricidade, tinha magnetismo, ele fazia alguns experimentos para mostrar alguns efeitos elétricos, aí ele fazia alguns experimentos para mostrar alguns efeitos magnéticos. Aí ele, sem querer, segundo a lenda foi sem querer, ele levava uma bússola e um motorzinho. Um motorzinho não, perdão, ele levava uma bússola e uma bateria. Aí, em uma certa aula, ele viu que quando ele ligava a bateria, a bússola ela se mexia sozinha. Aí ele desligava a bateria, a bússola voltava para onde estava apontando, voltava a apontar para o norte. Aí ele ligava a bateria e ela mudava, essa bússola mudava. Diz que ele percebeu isso em uma das palestras, aí ele terminou a palestra e ele foi embora para ver por que isso acontecia, para tentar explicar o porquê isso acontecia. Aí ele viu que essa bússola ela mudava de direção com maior intensidade quanto mais próximos dos fios ela chegava. Então ele chegava com a bússola mais próxima do fio e via que a mudança da bússola era maior. Então ele viu que tinha uma relação entre a corrente elétrica que passava no fio e o campo magnético da bússola. A bússola sofreu uma desorientação. O que ele concluiu? Ele concluiu que quando você tem uma corrente elétrica passando por um fio, esse fio gera um campo magnético. Então ele percebeu que quando você tem corrente elétrica, você tem um campo magnético sendo criado. Foi isso que ele percebeu. Então ele tinha um campo magnético sendo criado toda vez que ele ligava o fio, fazia passar uma corrente elétrica por esse fio. Esse aí foi conhecido como experimento de Ørsted. Foi o precursor do eletromagnetismo. Ele viu que tinha uma tendência elétrica junto com uma tendência magnética. Ele viu que os dois estavam ligados. Ele viu que a eletricidade estava ligada com o magnetismo. Foi que aí começou, então, essa interação da eletricidade e o magnetismo. Essa fusão do que antes era eletricidade e o que antes era magnetismo virou uma ciência só que foi conhecida como eletromagnetismo. O experimento de Ørsted foi um experimento parecido com esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí no vídeo. Então, esse aqui é o experimento de Ørsted. Dá um play aqui para você. Ó. Aqui está a bússola, as duas bússolas, ó. E aqui está o fio. Quando ele liga a bússola, quando ele liga, faz passar a corrente elétrica aqui, ó, a bússola se move, sofre um desvio. Quando ele inverte a polaridade da pilha, o desvio da bússola é para o outro lado. Então, ó, ele inverte a polaridade, você tem uma mudança na direção, ó. Então tá aqui o experimento, ó. Aqui está o fio por onde vai passar, ó. Ele liga e a bússola muda, ó. Tá ligando essa polaridade, ó. Fio vermelho no polo positivo e o preto no polo negativo, ó. Aí ele inverte. Quando ele inverte, o desvio da bússola muda também. Esse foi o experimento que Ørsted percebeu. Esse foi o experimento de Ørsted. Então, o que Ørsted concluiu com isso? Ele concluiu que, dependendo da corrente elétrica, é gerado um campo magnético em um fio. E esse campo magnético ele pode ser sentido por uma bússola. Ele é sensível a uma bússola. Porque uma bússola nada mais é que um ímã. Então, se essa bússola gira, significa que esse fio está gerando um ímã, está se tornando um ímã. Tem um campo magnético em torno desse fio. E esse campo magnético, ele só existia enquanto estava passando corrente elétrica. Quando parava de ter essa corrente elétrica passando, o campo magnético parava de existir. Então existia essa ligação entre o campo elétrico e o campo magnético. Os dois eram fundidos. Os dois campos eles se interligavam. Eles eram ligados. Então esse foi o experimento de Ørsted, esse foi o precursor do eletromagnetismo. Vou mostrar para vocês aqui agora, na aula de hoje, esse experimento de Ørsted e alguns outros experimentos com relação a esse conhecimento que ele tinha
e vou mostrar as equações envolvendo essa descoberta de Oersted. A aula de hoje, pessoal, vai ter 3 equaçãozinhas que vocês vão ter que lembrar, 3 equações. Por que eu estou falando dessas 3 equações? Porque elas são bem parecidas. Então, o que você tem que ter é bem definido para que serve cada equaçãozinha. Beleza? Então, vamos lá. O que nós estudamos nessa aula de Oersted aí? O que nós observamos aqui? Nada mais é do que um campo magnético de um fio condutor. Então, é isso que nós vamos estudar. Como é o campo magnético em torno desse fio? Oersted percebeu que existia um campo magnético em torno desse fio, nós vamos estudar como é gerado esse campo magnético e como calcular o valor desse campo magnético. Então, aqui é o resumo desse experimento de Oersted. Ó. A bússola ela fica orientada dessa forma aqui. Aqui está o fio, não está passando corrente nenhuma. Não passa corrente elétrica. Aí aqui nós temos corrente elétrica passando no fio e você vê, passando nesse sentido, e você vê uma mudança nesse caminho. Você vê o polo norte indo para cá e o sul vindo para cá. Se a corrente elétrica passar no outro sentido, no sentido contrário, você vê que o norte sofre um desvio diferente. Então, Oersted percebeu o seguinte, ó, sem corrente elétrica, fica nesse sentido. Ligou a corrente elétrica nesse sentido, o campo, aqui embaixo, o campo magnético ele se orienta como tendo um norte para cá e um sul para cá. Perdão, o norte aqui e o sul para cá. Beleza? Aqui também, um norte aqui, um sul aqui e um norte aqui. Então ele vê que tem uma mudança, dependendo do sentido da corrente, você tem uma mudança no campo magnético em torno do fio. Ele percebeu isso. Continuando os estudos dele, ele percebeu que esse campo magnético gerado em torno do fio, ele era circular. Então, você tinha um fio, o campo magnético gerado em torno desse fio era sempre circular em torno do fio. Ele formava círculos. E a cada distância que você ia mudando, você ia tendo campos magnéticos diferentes. Mas esse campo magnético era sempre constante nesse círculo. O valor nesse círculo do campo magnético era o mesmo, o valor do campo elétrico nesse círculo era diferente. Beleza? Quanto mais próximo esse círculo, maior era o campo magnético. Mais intenso é o campo magnético. Só que em torno desse círculo, o campo magnético ele fica constante. Então ele percebeu que conforme eu me afastava do fio, esse campo magnético ia ficando mais fraco. Conforme eu aproximava do fio, esse campo magnético ficava mais forte. E ele fez uma série de experimentos, tá? Aqui está o fio, o campo magnético, aqui é o fio visto de frente, tá? Corrente indo de frente. Está vendo o fio de frente, você vai ver o campo circular aqui em volta. Aí, como que eu sei para que lado o campo magnético está circulando? Como que eu faço para descobrir para que lado circula o campo magnético? Para descobrir isso, a gente vai usar a regra da mão direita. Então, a gente vai usar a regra da mão direita. Como funciona essa regra da mão direita para o campo elétrico do fio? Campo magnético do fio, perdão. Como que funciona isso? Você vai usar a sua mão direita, você vai colocar o dedão no sentido de onde a corrente elétrica estiver indo, que nem aqui no exemplo, a corrente elétrica está subindo, e aí você abraça o fio, segura o fio. Esse movimento que você fizer com a mão é o movimento do campo magnético. Então, você coloca o fio no sentido para onde a corrente está indo, você abraça o fio, você acha o sentido da corrente elétrica, do campo magnético, perdão. Então, essa é a regra para o campo magnético de um fio, beleza? Usa a regra da mão direita. Dedão vai para o sentido da corrente, com a mão que você abraça é como o campo magnético está circulando esse fio, beleza? Aqui você pode ver a regra da mão direita nos 3 casos, ó. Aqui corrente para cima, então o dedão vai para cima e você abraça ele nesse sentido. Você vê o campo magnético circulando nesse sentido. Aqui, a corrente está saindo da tela, então você puxa o seu dedão para você. E você abraça o fio, você vê o campo magnético circulando nesse sentido. Beleza? Então, toda vez que você quiser saber o sentido, para que lado está girando o campo magnético em torno do fio, você usa a regra da mão direita, onde o dedão é no sentido da corrente. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Professor, Fale. essa daí seria tipo um sentido anti-horário?
Aqui está no sentido anti-horário. Então aqui, ó, se a corrente está subindo, o campo magnético gira no sentido anti-horário. Se a corrente estivesse no sentido contrário, aí ela teria girando no sentido horário. Ah, bom. Beleza. Beleza? Sempre usa a regra da mão direita para saber para que lado, qual é o sentido de giro desse campo magnético. Bacana? Vamos agora calcular o valor desse campo magnético em torno do fio. Vamos calcular ele. O módulo desse vetor. Vamos calcular o módulo desse vetor campo magnético. O módulo do vetor campo magnético, o valor desse campo magnético em torno do fio, ele vale Ni vezes I dividido por 2π vezes D. Vamos lá. O que é esse valor aqui? O que é esse valor? Esse valor é uma constante, que é chamado de permissividade magnética do meio. Tá? É o quanto o campo magnético consegue permear o meio que ele está. É o quanto o campo magnético consegue trafegar neste meio. I é a intensidade da corrente elétrica. E o D é a distância que você está medindo do fio. Então, aqui ó, temos 3 círculos. Temos a distância D1, a distância D2 e a distância D3. Beleza? Vejam aqui que a distância é inversamente proporcional ao campo. Então, quanto maior for a distância, quanto mais distância tiver do fio, menor fica a intensidade desse campo magnético. Tá? Essa é a equação que vocês vão ter que lembrar aí. Então, toda vez que se fala de um fio elétrico, o campo magnético gerado por um fio, você vai lembrar desta equação. Ni vezes I dividido por 2π vezes D, onde D é a distância do fio. Tá? Vocês vão ter que lembrar dessa equação aqui. Tem que decorar ela realmente. Tá? Importantíssimo decorar essa equação. Um detalhezinho aqui que eu trouxe só de maneira informativa, porque esse valor aqui o exercício sempre vai te dar. Tá? Esse valor de Ni, ele sempre vai te dar. O valor da permissividade magnética, o exercício sempre acaba te fornecendo. Porque ele é um valor muito grande e às vezes ele tem que ser aproximado. Só título de informação, normalmente a permissividade magnética no vácuo, que é simbolizado por esse N0, permissividade magnética no vácuo, ela é dada normalmente com esse valor, de 4π vezes 10 a menos 7. Esse aqui, então, é o valor desse coeficiente, aí, dessa permissividade, dessa constante. Não precisem decorar esse valor, tá? Só trouxe a título de informação. Normalmente, quando se usa a permissividade no vácuo, é usado este valor. E a maioria dos 99% dos cálculos que vocês forem fazer, vocês vão utilizar a permissividade no vácuo. Beleza? Então, a primeira equação que eu quero que vocês anotem é essa aqui. Ó. Anotem esta equação. Beleza? E aqui, mais uma vez, só para mostrar a regra da mão direita. Ó. Corrente circulando no sentido anti-horário. Beleza? Perguntinha? Suaves? Agora eu vou falar de um campo magnético sobre uma espira. Falando do campo magnético sobre uma espira. O que é uma espira? E vou falar também sobre o solenoide. Tem uma diferença entre espira e solenoide. O que é uma espira? Espira é um fio enrolado. Beleza? Espira é um anel. Você pega um fio e enrola, isso é uma espira. Enrola, faz um anelzinho de fios enrolados. Faz um anel, isso é uma espira. Vai ver o campo magnético em torno de uma esfera, em torno desse fio enrolado, tá? Então, se a gente for aplicar a regra da mão direita aqui nesse fio, ó, o que vai acontecer? A corrente está nesse sentido. Então, em torno desse lado do fio, você tem o campo magnético circulando nesse sentido. Você vai dando a volta aqui em cima, você veria que ele estaria circulando nesse sentido assim. E aqui do lado, você vê ele circulando desse jeito. O que basicamente você vê, ó, se você tiver a corrente elétrica circulando no sentido horário, o que você vai ter? Você vai ter o campo magnético entrando desse lado e saindo do outro lado. Tá? Então, se você for ver o campo magnético dentro dessa espira, quando a corrente vai no sentido horário,
você vai ver o campo magnético entrando na espira. Você vai ver o campo magnético desse jeito. Isso aqui se ele tivesse, a corrente estiver no sentido horário. Já se a corrente estiver no sentido anti-horário, você vai ver o campo magnético dentro dessa espira saindo. Beleza? Então aqui, você aplicando a regra da mão direita, você sabe basicamente como está o campo aqui dentro desse anel. Como é o campo dentro desse anel. Então você tem aqui, ó, aplicando desse lado a regra da mão direita, você vai aqui, corrente está subindo desse lado, então corrente está entrando, o campo magnético está entrando no meio do fio, no meio da espira. Já do outro lado aqui, ó, quando ele for completar a volta, a corrente for completar a volta, a corrente está descendo. Aí você vai ver ela entrando também no meio do fio, no meio da espira. Então, no geral, aqui dentro você tem campo magnético entrando se a corrente estiver no sentido horário. Se a corrente estiver no sentido anti-horário, aqui no meio você vai ter campos saindo, tá? Então, isso aqui é o que significa uma espira, é um anel enrolado. Existe a espira, anel enrolado. Se a corrente elétrica estiver passando no sentido anti-horário, o campo magnético está saindo. Se você tiver a corrente passando no sentido horário, você vai ver o campo magnético entrando. Beleza? Tranquilidade? Pergunta? Vou mostrar aqui para vocês mais na frente, ó, como é uma espira. Isso aqui é uma espira, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma espira. Um anelzinho de fio enrolado, ó, que tem 3 voltas. Então, basicamente é o seguinte, ó. Se você pegar um fio e ver a corrente circulando no sentido anti-horário, você vai ver aqui um campo magnético norte, ó. Você vê um norte. Tá vendo? Polo norte. Se essa corrente estiver circulando no sentido horário, você vai ver aqui um polo sul. Então, no sentido, se a corrente estiver no sentido anti-horário, polo norte. Se estiver no sentido horário, polo sul. O que eu quero dizer com isso? É que quando você tem uma espira, você consegue fazer um ímã com uma espira. Você já não faz mais, você já não tem mais aquele ímã constante. Sabe aquele ímã de barra? Ele é fixo. Ele tem o campo magnético dele constante. Se você fizer com corrente elétrica, você gera um ímã e quando você desligar a corrente elétrica, esse ímã desaparece. Certo? Então você tem um ímã e depois não tem um ímã. Tem um ímã, não tem um ímã. Entendeu? Basicamente isso. Você gera um ímã e você pode desligar esse ímã ao momento que você quiser. Então você consegue fazer ímãs temporários com corrente elétrica. Enquanto estiver passando corrente elétrica, você tem um ímã com o polo norte e o polo sul. Quando você desliga a corrente elétrica, você já não tem mais o ímã, que lá não funciona mais como ímã. Isso é muito utilizado em ferro velho. Vem aquela, tipo um disco na mão de um guindaste, vem aquele disco. O disco ele passa em cima dos metais e cola. Aí ele vai, leva até onde vai amassar e de repente aqueles ferros caem. Então ele gruda, quando ele gruda o ferro, ele ligou a corrente elétrica. Quando ele chega para despejar, ele desliga a corrente elétrica e os metais começam a descer. Tá? Isso é muito utilizado nesses lugares aí de ferro velho, para conseguir pegar esses materiais de metal aí, esses ferros. Beleza? A equação para a gente calcular o campo magnético dentro da espira, tá, é muito parecida com a outra, tá? Por isso que eu falei, vocês têm que lembrar, associar cada uma. Então coloquem lá. Para o fio é Ni vezes I dividido por 2π vezes D. Isso é para o fio. Para a espira, é essa equação aqui, ó. Campo magnético dentro da espira é igual ao Ni, que é a permissividade, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio dessa espira. Então, quando você tem espira, ela é circular. Se ela é circular, ela tem um raio. Então, essa equação com raio é utilizada para a espira. Beleza? Então, ela é muito parecida, porém, elas têm umas leves diferenças. Aqui não tem o π e aqui você está levando em consideração o raio. Então, anotem essa equação. Beleza?
Aqui temos a permissividade elétrica, corrente elétrica e o raio da espira. Se a espira tiver... Isso aqui é quando você tem uma volta, tá? Se a espira tiver várias voltas, como é o caso dessa aqui, que ela tem 3 voltas, ó, a espira tem 3 voltinhas. Se você tiver uma espira com várias voltas, então a única coisa que você muda é que você coloca um N aqui na frente, que é o número de voltas. Isso aqui é para uma volta. Se você tiver 5 voltas, você multiplica isso por 5. Se tiver 10 voltas, você multiplica isso por 10. Se tiver 100 voltas, você multiplica esse valor por 100. E assim sucessivamente. Beleza? Então, eu estou falando para vocês aqui sobre o campo magnético em uma espira, que é um anel de fios enrolados. Quanto mais voltas você der nesse anel, mais intenso é esse campo magnético gerado por anel. Legal? Eu tenho aqui também, ó, aqui no fundo, isso aqui são solenoides, tá? O que é um solenoide? Espira é um anel, ele não tem um tamanho considerável. Já o solenoide, eles são fios enrolados, só que eles vão crescendo ao longo de um tubo aqui, eles têm um comprimento. Tá? Para uma espira, o comprimento desse rolo é mínimo, é bem pequeno. Já para um solenoide, esse comprimento é considerável. Então, a diferença de uma espira para um solenoide é que espira é um anel e solenoide é um tubo de fio enrolado. Um tubo de fio enrolado é um solenoide, um anel de fio enrolado é uma espira. Essa é a diferença básica entre os dois nomes. Beleza? Então, isso aqui é um solenoide. Ó. É um monte de fio enrolado, só que ele não forma um anel, ele forma um tubo. Quando você forma um anel, você vai ter a mesma coisa que uma espira. Você vai ter aqui um ímã. Ó. Você vai ter vários fios enrolados, você vai seguir a regra da mão direita. Aqui, ó. Corrente subindo, campo entrando aqui nesse fio. Aí você vai para o próximo fio, campo entrando, próximo fio, campo entrando, campo entrando, campo entrando, campo entrando. Então, você vai ter aqui ao longo desse tubo, campo magnético entrando de um lado e saindo do outro. Ou seja, aqui basicamente é como se tivesse um ímã em barra. Onde esse lado é o polo sul e esse lado é o polo norte. Todo esse solenoide ele vai se comportar como um ímã. Ó. Aqui é o campo magnético de um ímã, circulando aqui pelo meio. Ó. Desse lado aqui é o sul e desse lado aqui é o norte. A corrente entra aqui, vai rodando aqui dentro e sai por aqui. Ó. Isso é um solenoide. E esse solenoide também funciona como um ímã. Também vai funcionar como um ímã. De um lado você tem um polo norte, de outro lado você tem um polo sul. Quando você tem uma espira, você tem um ímã achatado, é um ímã bem fininho. É um ímã circular bem fininho. Quando você tem um solenoide, é parecido com um ímã em barra, porque ele é comprido. Tá? Então, o solenoide ele é um ímã em barra. Como que eu calculo o campo magnético de um solenoide? Você vai utilizar essa equação aqui. Ó. Campo magnético de um solenoide é igual a N, que é o número de voltas, vezes a permissividade magnética do meio, vezes a corrente elétrica dividido pelo comprimento do solenoide. Então, quanto mais comprido for esse solenoide, menor vai ser a intensidade desse campo magnético. Então, quanto mais compacto você deixar, mais número de voltas você consegue colocar num espaço menor, mais potente vai ser esse teu eletroímã. Tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tanto a espira quanto o solenoide são conhecidos como eletroímãs. Eles são ímãs elétricos. Enquanto tiver corrente elétrica, você tem o ímã. Você desliga o campo, a corrente elétrica, o ímã para de existir. Beleza? Então, essas são as 3 coisas que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Campo magnético de um fio, campo magnético de uma espira e o campo magnético de um solenoide. Vejam vocês que são muito parecidas as 3 equações. As 3 equações são muito parecidas. Porém, tem diferenças mínimas entre elas. Então, anotem essa equação aqui também, ó, a equação do solenoide. Campo magnético do solenoide é o número de voltas, vezes a permissividade, vezes a corrente, dividido pelo comprimento desse solenoide. Lembrando que solenoide tem comprimento. Espira não tem comprimento, você usa o raio, tá? Que é dividido por 2 vezes o raio. Solenoide é só dividido pelo comprimento. Eles então têm
As equações parecem muito idênticas, mas tem umas pequenas diferenças que são relacionadas com o formato do eletroímã. O B é o campo magnético, é medido em Tesla. A unidade de campo magnético é Tesla. A unidade de campo magnético é Tesla. Beleza? Eu vou mostrar um experimentozinho aqui para vocês sobre um solenoide, tá? Vou mostrar um experimentozinho. Ele é rapidinho nesse experimento. O que eu tenho? Eu tenho uma bateria, uma pilha. Essa pilha está ligada e tem um monte de fio rolando. Então aqui eu tenho um solenoide, beleza? Com umas voltas nesse solenoide aqui, tá? 4 voltas no solenoide. E aqui eu tenho uma bússola. Então aqui ó, a corrente elétrica vai passando nesse sentido aqui e eu tenho essa bússola mostrando que tem um campo magnético. Ó, você vê aqui que a bússola ela sofre uma influência desse campo magnético. Se eu parar de girar se eu desligar a pilha aqui, ó, e não girar, a bússola continua sempre na mesma posição, ela não muda. A bússola não vai mudar a posição. Eu ligo, aí a bússola, depende da posição, a bússola vai mudando a posição, tá? Porque em torno aqui eu gero um campo magnético, aqui em torno dessa espira, dessa bobina aqui, tá vendo? Eu gero um campo magnético aqui em torno. Se eu aumentar o número de voltas, vou colocar aqui são vários ímãs posicionados em partes diferentes, tá? Eu vou tirar aqui a bússola. Você tem vários ímãs aqui, ó, mostrando onde está girando o campo magnético. Eu vou diminuindo o número de voltas. Veja aqui que o campo magnético vai ficando cada vez menor, ó, menos iluminado. Eu aumento o número de voltas, eu tenho aqui o campo magnético ficando cada vez maior. Beleza? Se eu alterar, aqui eu estou só num sentido, ó. Se eu mudar o sentido, veja que o campo magnético ele vai mudar também, ó. Olhem a bússola aqui, ó. Eu vou inverter o sentido da corrente, ó. Veja que a bússola também muda o sentido, ó. Só de mudar o sentido da corrente, eu mudo o sentido da bússola. Vou colocar aqui uma corrente alternada, tá? A corrente ela fica mudando, como é a corrente da tomada da sua casa, que fica alterando 60 vezes por segundo. Você também vê aqui que a bússola fica mexendo. Beleza? Tem alguns outros experimentos aqui, ó, que a gente vai ver mais para frente. Aqui o da bússola com o ímã, ó. Vejam que a bússola se comporta da mesma maneira no ímã como ela se comporta aqui no oscilador, ó. A bússola tem o mesmo comportamento. Como se aqui fosse um polo norte, aqui também, como se aqui fosse um polo norte. Atraindo o polo sul. Polo norte atraindo o polo sul. Então aqui eu faço um ímã que eu posso ligar e desligar. Já esse ímã barra aqui, ele não desliga e desliga. Você tem o ímã ou você não tem o ímã. Aqui você pode desligar e desligar essa propriedade de ímã dele. Aqui é só para a gente ver o que a gente vai ver para frente. São mais experimentos que a gente vai ver aqui para frente. Esses outros experimentos aqui. Beleza? Vou mostrar esse experimentozinho para vocês. Ele é bem suavizão, né? Bem tranquilo esse experimento. Vocês verem aqui que essa corrente passando, dependendo do sentido da corrente, eu vou ter um campo magnético mais ou menos intenso. Aumentando a corrente, eu vou vendo que vai ficar mais intenso. Número de voltas e tudo mais. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aí? Eu só não sei exatamente assim a diferença da espira pro polenoide. Pro solenoide? Como mais ou menos. É, tipo assim, vai ser a partir de um número, vai ser a partir do formato. É do formato. Como que eu vou diferir? Aqui, ó. A diferença entre uma espira e um solenoide, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma espira. Tá vendo, ó? É um fio enrolado na forma de anel. Tem um anel aqui com várias voltas. Isso aqui é uma espira. E isso aqui é um solenoide, ó. Tá vendo? Ele é enrolado,
forma tipo um bastão de fio enrolado. Isto é um solenoide. Não é não. Isto aqui é o solenoide. Vários fios, um fio enrolado, formando aqui tipo um bastão. Ó. E isso aqui é uma espira. É a mesma ideia, um monte de fio enrolado, só que ele forma um anel. Ó. Ele não tem um comprimento, ele forma um anelzinho. Entendeu? A diferença entre os dois? Beleza. Essa é a diferença. É basicamente o formato, e pela mudança de formato também muda a equação para medir o campo magnético. O campo magnético também muda por causa da dimensão e do formato. Beleza? Então agora vamos fazer um exercício aí da apostila de vocês. Peguem a apostila de vocês aí e abram na página. Deixa eu me mirar. Vamos abrir aí na página 103. Fazer o exercício 1. Vamos fazer o exercício 1. Acho que dá tempo de fazer esse exercício 1. De tarefa fica o 2 e o 3 para vocês fazerem aí. Beleza? Para a semana que vem. Lembrem-se, pessoal, que esses exercícios valem nota. Tá? Conta um ponto a mais para vocês aí de nota. Cada tarefinha que eu peço para vocês vale um ponto. Já foi 2. Essa é a terceira, vale um ponto, ajuda vocês nas notas. E tem que entregar até quinta, tá? Então vocês façam o número 2 e o número 3 até quinta-feira. Beleza? Então bora aí para o exercício de number 1. Um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Um ponto P encontra-se a uma distância de 25 centímetros do fio. A figura ilustra a posição de P em relação ao fio, bem como o sentido da corrente. Então, aqui temos a figura, aqui está o fio, corrente elétrica está nesse sentido, aqui está o ponto P. Aí a letra A pergunta o seguinte: determine a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P. Então, a letra A gente vai usar a regra da mão direita. Vamos lá, ó, o fio está aqui, beleza? Corrente, invertido. O fio está aqui. Corrente está nesse sentido, nesse sentido aqui, beleza? Corrente está para a direita. Então, vocês vão pegar o dedão de vocês, a mão direita, o dedão de vocês e colocar para a direita. Você vai abraçar esse fio. Quando você abraçar esse fio com a sua mão, o que você vai perceber aí? Vai perceber que o fio, ele vai, quando você abraçar, o seu dedo vai entrar por aqui, por baixo, e ele vai sair aqui por cima. O que isso significa? Se os seus dedos estão saindo aqui por cima, eles entram aqui por baixo e saem aqui por cima, significa que o campo magnético ele entra aqui embaixo e sai aqui em cima. Então, o campo magnético nesse ponto P aí, o magnético no ponto P, ele vai estar saindo. Então, o campo magnético aqui no ponto P, ele vai ser um campo caramba, hein? Então, o campo magnético aqui ele vai estar saindo. Essa é a resposta da A. O campo magnético aqui vai estar saindo. Esse é o símbolo de um campo magnético saindo. A bolinha, a pontinha da flecha vindo na sua direção. Beleza? Letra B. Sendo conhecida a permeabilidade magnética do meio, aqui, Ni igual a 4π vezes 10 a menos 7, determine o módulo do campo magnético. Então, vamos calcular o módulo do campo magnético aqui. Vamos calcular ele então. Então, ó, o módulo do campo magnético para o fio é permissividade vezes a corrente dividido por 2 vezes π vezes a distância. Essa distância de 25 centímetros ela é igual a 0,25 metros. Lembrando que eu tenho que usar essa distância sempre em metros, tá, pessoal? Aqui tem que estar sempre em ampere e aqui tem que estar sempre em Tesla. Então, fazendo esse cálculo aí, ó, B é igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes
I dividido por 2π vezes 0,25. Aqui dá para fazer o seguinte, ó. Eu posso cortar o pi. Então, eu corto o pi e o pi. Eu corto o pi. Faltou a corrente aqui, que vale 5, perdão. Faltou colocar a corrente aqui, que vale 5. A corrente aqui vale 5, esqueci de colocar. Que vale 5. Então, eu corto o pi. O 2 com o 4 simplificando aqui embaixo vai ficar... Não, perdão. Melhor que simplificar isso, ó. 2 vezes 0,25 é 0,5. Não vou simplificar aqui. Fica 2. Isso. Aí eu faço a conta. 2 vezes 5 é 10. Dividido por 0,25, isso aí vai dar 40. 40 vezes 10 a menos 7. Beleza? Para deixar em notação científica, eu vou deixar assim, ó. Campo magnético é igual a 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Por que eu deixei em notação científica? Para ficar mais bonitinho. Como que eu fiz para ficar assim? Notação científica, eu pego a vírgula que está desse lado e vou andar ela até o lado desse último número. Então, andei a vírgula uma casinha para a esquerda. Toda vez que eu ando com a casa uma vez para a esquerda, toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, eu vou somar aqui em cima, no exponencial. Então, aqui eu vou andar uma casinha para a esquerda, significa que eu vou somar 1 aqui. Menos 7 mais 1, isso dá menos 6. Então, aqui eu andei uma casinha, era 4, agora fica 10 a menos 6. Então, esse aqui é o valor do campo magnético. Então, nesse ponto P, o campo magnético está saindo da folha e tem a intensidade de 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza, pessoal? Suavizado? Tranquilado? Tirei um print aí. Printei a tela. Beleza, galera? Então, por hoje, a aula era isso aí. Espero que tenham gostado. A aula vai estar gravada para vocês aí. Eu vou tentar disponibilizar para vocês essa semana ainda. Desde no máximo até sábado ou domingo eu já coloco, disponibilizo para vocês. Beleza, galera? Então, um forte beijo, abraço. Estou morrendo de saudade de todos vocês, galera.